E aí pessoal, fundo TRXF11, vale a pena investir? Vamos fazer uma rápida análise aqui de alguns pontos principais desse relatório gerencial de maio de 2022. É de maio, né? Mas foi divulgado agora, faz poucos dias, então vamos fazer essa rápida análise aqui. Então quando eu vou analisar um fundo, eu gosto de fazer algumas análises aqui, e o primeiro ponto que eu gosto de ver é essa questão da taxa de administração. A gente vê que é 1% sobre o valor de mercado, e esse ponto aqui eu gosto bastante, porque normalmente a gente vê fundos aí com a taxa de administração vinculados ao patrimônio do fundo. Então, o que muito gestor começou a fazer? Ficou fazendo um monte de subscrição, aumentando cada vez mais o patrimônio do fundo, porque proporcionalmente eles ganhavam mais cada vez que o fundo aumentava de tamanho. Só que não necessariamente isso aí ia para o bolso do cotista, então isso para mim mancha muito o caráter, né, dos fundos imobiliários. Então, um fundo que tem uma taxa de administração sobre o valor de mercado é muito bom, porque se a cotação do fundo começa a subir mais, você ganha, né, o seu patrimônio aumenta, e aí o gestor também. Então, eu acho que isso aí fica bem alinhado com o cotista. Taxa de performance eu não gosto, né, acho que ninguém gosta de pagar a taxa de performance, só que quando é uma taxa de performance justa, eu acho que sim, né, faz sentido. Aqui é 20% sobre o que excedeu o IPCA mais 6, então é bastante difícil conseguir superar o IPCA mais 6, então aqui eu acho justo, não vejo nada que desabone. Outro ponto que eu sempre vejo, né, cota patrimonial e cota de mercado. Eu vejo que as duas estão bem próximas, isso aqui para mim é bom. Primeiro, porque não estou pagando um ágio excessivo, não estou pagando caro por um ativo. E o segundo, que também me dá a possibilidade de ir comprando aos poucos, eu não vou ficar pagando muito caro. E o terceiro ponto, né, que se tiver um valor de mercado muito abaixo do valor patrimonial, é porque tem alguma coisa escondida no fundo que a gente tem que saber o que é. Não dá pra gente achar que a gente é o espertão que vai estar pagando muito barato e ninguém sabe disso, né? Então tome muito cuidado quando o valor patrimonial ele tá no valor e o valor de mercado está muito abaixo. Já começamos aqui com as notícias, os destaques do mês. Teve uma assinatura de contrato BTS para aquisição de 2 lojas de materiais de construção para a Obra Max. Então, BTS significa Build to Suit. Então, o fundo ele vai construir um imóvel, né? E nesse contrato já tem os objetos da locação. Então, constrói e já está tudo alugado para esse inquilino aqui, que é a Obra Max. Então, Obra Max, para quem não conhece, é um grupo que dentro dele tem várias empresas e a mais famosa aqui é a Leroy Merlin. Então, o que eu gosto, né? É alocado por 20 anos através de contratos atípicos. Então, isso aqui dá bastante previsibilidade do fundo, exatamente esse que é o objetivo do fundo, né? Fazer contratos atípicos de longa duração. Um outro ponto que eu gostei bastante é essa alteração positiva do guidance de distribuição. Então, essa distribuição que estava sendo de 80 centavos, agora é de 85 centavos por cota. Então, isso aqui a gente vê um incremento, né, dos dividendos ao longo dos anos. Isso aqui é muito bom. É isso que eu viso quando invisto em fundos imobiliários. Aqueles fundos imobiliários que vão aumentando os dividendos cada vez mais e principalmente, né, porque a gente quer se proteger da inflação, a inflação está alta, a gente tem que ganhar mais, senão a gente está perdendo dinheiro. E o bom desse fundo é que ele tem bastante imóveis, né? Ele tem 48 imóveis dentro do portfólio dele, então isso aqui você já tem uma boa diversificação. Nessa parte que o gestor faz uma exposição aqui do mercado, eu gostei desse destaque aqui, que eu também concordo integralmente com o gestor, que ele reforça que tem visto aí que está melhor agora para a gente investir em fundos de tijolos. Por quê? Né? Porque com o aumento dos dividendos, está tendo uma queda de vacância, está tendo negociações no mercado real com patamares de preços bem acima do que o valor relativo dos ativos que pertencem aos fundos imobiliários negociados em bolsa. Então, o que ele está querendo dizer? Que os fundos de tijolos eles estão apanhando na cotação, só que pelo lado contrário, né, eles estão conseguindo alugar por valores maiores, estão tendo queda de vacância desses imóveis e ao mesmo tempo estão fazendo renovações pela inflação, né, pelo aumento da inflação. Então tudo isso indica o aumento dos dividendos. E é exatamente isso que eu busco em fundos imobiliários. A gente vê também que o resultado do fundo no mês, né, foi de 94 centavos e isso fez que ficasse uma gordurinha, né, uma reserva de lucros acumulados, agora está acumulado em 86 centavos. Então isso aí pode levar a uma distribuição maior do fundo. Então é um valor que fica acruado, mas que ele vai ser distribuído. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você acha que é uma coisa tão boa assim, mas na verdade não é tanto assim, né? É bom, mas não é tanto. Porque teve um efeito não recorrente que o fundo ele vendeu com lucro, uma posição de fundo imobiliário que ele tem dentro do portfólio, que é praticamente igualzinho o TRXF11. Dentro dele tem o TRXB11, que também é de supermercados, imóveis, contratos atípicos, e eles vão vendendo aos poucos com lucro. Então teve um ganho aí de ganho de capital. Então por isso que é não recorrente, né? Ele vendeu 34 milhões, mas se continuar vendendo, uma hora vai acabar, né? Então por isso que é não recorrente. Só que aqui ele fala, né, que o resultado recorrente do fundo segue sendo positivamente impactado por alguns fatores. Então o primeiro fator, o caixa está rendendo mais, porque o CDI está cada vez mais alto, então isso faz com que o fundo ele tenha uma receita financeira maior. Só que além do caixa, né, ele fala aqui também quanto em relação à posição em fundos imobiliários listados.
tirando o próprio TRXB. Então o fundo aqui, o TRXF, ele tem o TRXB, mas também tem outros fundos imobiliários que estão aumentando os dividendos e consequentemente isso vai para o caixa aqui do TRXF. E aqui o fato principal, né, ao meu ver, reajuste dos contratos de aluguéis que foram ou serão corrigidos entre abril de 2022 e agosto de 2022 pelo índice IPCA, que está consideravelmente maior. Então, se vocês estão vendo aí as notícias, o IPCA está recorde aí, estava em 12%, agora saiu do último mês, deu uma diminuída para 11 e pouquinho, mas ainda assim continua muito alto e todo esse valor ele vai ser impactado aqui nessas renovações. Então, pode esperar que essas renovações vão ser salgadas para os inquilinos. E agora uma parte muito boa, né? Com base nessas premissas conservadoras para 2022, eles estão aumentando o guidance, né? Agora para um valor aproximado entre 80 centavos e 85. Ele fala, né, que considerando o resultado recorrente do fundo, deve ser mais próximo ao inferior, que é 80 centavos. Só que ele não descarta fazer alguns ganhos adicionais, né? Aqueles ganhos não recorrentes, que aí um mês ou outro pode ficar próximo de 85 centavos. Só que aqui também tem um outro ponto que vocês têm que observar, que eu até aumentei minha posição nesse fundo, exatamente porque eu gosto bastante dele, eu considero que ele não está sendo elevado, o valor de mercado dele na bolsa, né? Ele não está subindo tanto, então ele continua num preço bom para mim. E esse é um ponto aqui que você tem que perceber, né? Ele tem uma previsão de pagar em junho R$ 1,05, porque tem aquele valor acruado e no final do semestre o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar 95% do que ele ofere de lucro caixa. Então tem esse valor acruado, ele vai ter que distribuir, não tem como ele guardar mais. Então o próximo dividendo vai vir gordinho. Algumas pessoas não sabem disso, outras já sabem, já estão se posicionando, só que mesmo assim o valor do fundo ele não andou muito. Eu aproveitei que deu uma quedinha em um dia, aumentei minha posição. Claro que não é uma recomendação aqui de compra, né? Eu estou colocando só meu racional de investidor para vocês. E como eu falei, né, ele deu mais detalhes aqui da aquisição desse imóvel build-to-suit, contrato atípico com 20 anos de duração, então vai ter uma multa pesada caso o inquilino ele queira sair do imóvel, ou seja, ele vai ter que arcar com todo o valor que faltava para o fim do contrato. Então é praticamente uma prisão, né? Se você quiser sair, você vai ter que pagar tudo. E o valor foi de 135 milhões. E aí muitas pessoas, muitos investidores ficaram apreensivos, né? Mas, pô, esse fundo já está alavancado até o talo, como é que ele vai pagar isso aí? Então calma que aqui tá tudo explicadinho. No começo, quando eu vi o começo dessa notícia, que adquiriu mais um fundo, eu falei, putz, esses caras tão louco, né? É um dos fundos mais alavancados aí da bolsa, tudo bem, que tá tudo bem concatenado, né? A alavancagem tá toda bem feita, mas, pô, de novo, né? Não arrecadou mais cotas, né? Não emitiu mais cotas, vamos ver o que eles vão falar. Então, esses 185 milhões tem algumas condições para efetuar esse negócio. Então, apenas quando superada essa condição, que tem um prazo entre 4 a 6 meses, aí sim que vai ter desembolso relevante para o fundo para pagar esses imóveis. Então, depois que der tudo certo, aí sim vai começar as obras, né? Então, como é que vai funcionar? A obra Max vai pagar um aluguel provisório até que as obras sejam concluídas. Então, antes mesmo de terminar de construir, não vai precisar esperar ficar tudo pronto para começar a ganhar um aluguel. Já vai ter um aluguel provisório. E assim que terminar essa obra, né, aí sim que vai dar o início do prazo de vigência definitivo do contrato de 20 anos. E aí eles fizeram um estudo de viabilidade desse negócio, né? Quiseram demonstrar aqui por que é vantajoso. E aqui a gente já vê como que era o fundo antes dessa aquisição e como que o fundo vai ser depois. Antes eu vou destacar aqui que ia ter 48 imóveis e agora com essa aquisição vai ter 50 imóveis. Então aumentando aqui mais 2. Vai aumentar o número de presença de cidades, vai ter aqui mais uma. E aqui também vai aumentar o prazo médio dos contratos. Como esse aluguel ele vai ser feito com 20 anos de duração, isso aqui vai aumentar o prazo médio dos aluguéis. E aqui também a estimativa de distribuição por cota. Antes era entre 76 e 80, e agora eles aumentaram esse guidance para ficar entre 80 e 85. Então, esse momento depois dessa aquisição fica mais favorável. Eles justificaram aqui mais para baixo todo o racional dessa aquisição. E eu acabei concordando, né? Se você concordou ou não, deixe nos comentários aí para saber. Eu sei que muita gente não gosta desse fundo por causa dessa alavancagem excessiva. Gostaria de ver os seus comentários aí para saber se você gostou ou não. E aqui tem mais justificativa, né? Primeiro, aumento do cap rate médio e estimativa da distribuição por cota, ou seja, eles estão adquirindo com um cap rate maior do que o do portfólio, então isso aqui proporcionalmente vai aumentar. Diversificação da carteira de inquilinos, então tem uma dependência aqui com o Açaí, esse fundo imobiliário, então ele vai diminuir um pouco essa dependência. Vai ter um aumento de percentual da receita do fundo advindo de contratos atípicos, então eu gosto bastante disso. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, então por isso que eu invisto nele.
Também vai aumentar o prazo médio dos contratos, conforme a gente falou. E agora talvez o mais importante, né, para justificar essa aquisição, que não fica uma coisa meio tenebrosa, né, é isso aqui, ó, é o espaçamento do fluxo de desembolso. Então eles estão falando que estão projetando um período de desenvolvimento de cada loja até a sua inauguração deve variar entre 18 e 20 meses. Então isso aqui faz com que a captação dos recursos necessários seja planejada de forma parcimoniosa e segura. Ele não vai ter que desembolsar esses 135 milhões de uma vez só. Isso aí vai sendo ocorrido aos poucos, né? Então isso facilita, né, para não acabar com o fundo que já está totalmente alavancado. Então isso aqui, pelo que eles estão falando, para mim tá ok. Não vejo maiores problemas. E aqui ele está falando que durante esse tempo, né, durante esses próximos meses, a gestão ele poderá optar por uma ou mais formas de captação de recursos. Então, como é que eles vão levantar esse dinheiro todo, né? Não basta só fazer o contrato, você vai ter que pagar. Então, tem 3 possibilidades aqui. A primeira é a emissão de cotas, que é a mais tradicional, e aqui o momento, né, não está nada propício para emitir cotas, porque o valor de mercado dos fundos ou está bem próximo do valor patrimonial, ou às vezes está um pouquinho abaixo. Então, as pessoas não vão querer subscrever emissão de cotas, né, se na bolsa ele compra mais barato do que na subscrição. E se o fundo ele faz uma subscrição abaixo do valor patrimonial, isso aí vai reduzir o patrimônio do fundo e também não é saudável. O próximo ponto é através de venda de ativos. Então isso aqui é um ponto que eu sempre me perguntava, né? Porque o primo desse fundo, o HGRU, ele começou a fazer algumas vendas com um lucro considerável. A gente teve imóvel aí que eles fizeram contrato, nem pagaram de fato o imóvel, eles conseguiram um direito de compra e antes mesmo de pagar já venderam aí com lucro. Então o HGRU, que tem uma gestão muito boa, ele vem fazendo venda de imóveis com bastante lucro relevante e o TRXF ainda não fez, né? Então aqui o próprio fundo, o gestor fala que já possui alguns imóveis maduros, isso pode dar um ganho de capital e ao mesmo tempo vai fazendo uma reciclagem do portfólio dos imóveis, vai vendendo os mais antigos com lucro e depois vão comprando imóveis mais novos. E o outro ponto, essa aqui que muitos fundos estão fazendo, é securitização de recebíveis, que é como se fosse um empréstimo, né? Então, antigamente fazia muito sentido os fundos estarem fazendo isso, porque a taxa de juros estava muito baixa, a inflação estava baixa, então fazia como se fosse emitir um CRI, a IPCA mais 6, IPCA mais 7, ficava até aceitável fazer isso, né? Porque era um valor que não era muito. Agora com o IPCA nessas alturas, fica um pouco complicado fazer isso. Então é por isso que a alavancagem desse fundo ele vai ficando cada vez maior, fica mais perigoso. Mas como eu falei, esse fundo ele faz uma alavancagem de forma muito inteligente, porque o valor que ele consegue adquirir, o cap rate que ele adquire esses fundos é maior do que a dívida. Então faz muito sentido, só que se ficar muito alavancado, o risco aumenta demais e aí eu não gosto, né? Então existem essas 3 possibilidades que pode ocorrer aí no decorrer da obra. Então uma dessas 3 eu acho que a gestão vai conseguir. Então eu achei legal essa proposta aí de construção desse imóvel. E aqui essa imagem eu gosto de mostrar, que aqui fala o resultado aqui do mês, né? Teve uma receita de locação de 99 centavos, 48 centavos ele ganhou, isso aqui é por cota, tá? 48 centavos veio de renda, né? Dos fundos imobiliários, 2 centavos da receita financeira do que ficou em fundos de CDI, tiveram despesa aqui de 14 centavos por cota, aí aqui ó, 41 centavos foram de despesas financeiras, é o resultado daquela alavancagem. Então imagina se esse fundo tivesse todos os imóveis, todos quitadinhos, não teria essa despesa financeira, aí ele conseguiria pagar muito mais. Mas é claro que ele só tem esse tanto de imóveis exatamente porque ele fez essa alavancagem e aí essa dívida vai diminuindo aos poucos, só que tem que ficar pagando todo mês. Ficou uma gordurinha de 9 centavos por cota de lucro e aí foi distribuído 85 centavos. Só que aqui é o que eu gosto de ver, a distribuição desse fundo era ali no começo, aqui foi bem no começo do fundo, aqui 67 centavos, depois aumentaram para 70, logo começou a aumentar para 80, teve aqui no final de dezembro uma distribuição extraordinária, né, para fechar os 95% no semestre, e agora ficou um pouquinho tempo só de 80 e agora eles já aumentaram para 85, lembrando que em junho deve vir aquele valor maior conforme a gente viu. Então o fundo está dividido aqui entre imóveis, 70% é através de imóveis, 20% é através do fundo TXB11, mas são imóveis praticamente idênticos aqui do fundo, então se você somar os dois dá 91% do fundo de bons imóveis com contratos atípicos, tem mais 7,2% em outros fundos imobiliários e 1,7% em fundos CDI. E aqui a segmentação por atuação de inquilino, aqui vai dar uma mudada, porque vai entrar agora casa e construção, antes era só atacadista e varejo, então dá uma diversificada maior no fundo. E o tipo de contrato, praticamente 97% atípico, que é o que eu gosto, esse é o motivo que eu estou investindo nesse fundo.
Por fim, gostaria de mostrar mais duas imagens aqui. Essa primeira é o vencimento dos contratos de locação, e aí a gente vê o que vai vencer mais próximo é em 2030 e equivale a menos de 7% da receita do fundo. E 64% da receita vai vencer em 2035, então somente aqui em 2035 é que iria mudar alguma coisa. Então tem bastante chão pela frente para a gestão e alongando os contratos e fazendo aquela reciclagem dos portfólios. Então aqui é um fundo bem tranquilo, tirando aquela grande alavancagem. E por fim, esse mês de reajuste do aluguel, e também em percentuais da receita. Todos são feitos pelo IPCA, e aqui a gente vê em maio, junho, julho e agosto, praticamente a totalidade dos contratos vão ser reajustados pela inflação, e exatamente por isso que a administração já falou que está elevando o guidance de investimento. Então a gente quer investir em fundos que aumentem os dividendos, que te dão segurança de bons imóveis, e esses imóveis são bem localizados, a área desses imóveis são grandes, né? Dá até para fazer construções e aumentar o aluguel sem ter que comprar mais terrenos. Então eu gosto bastante desse fundo por causa disso. Então, se você gostou dessa análise super completa e objetiva, deixa aquele like que fortalece bastante aqui o nosso canal. E se você não está inscrito ainda, não perde mais tempo, coloca aí para se inscrever, para você receber meus próximos vídeos, minhas próximas análises de fundos imobiliários, que vem bastante coisa por aí, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!